a professora Nilza Bertoni e a professora Carmira para este momento especial. Eu dou boas-vindas a vocês e passo a palavra à professora Carmira, que vai organizar essa fala, essa entrevista. Obrigada, Edilene. Boa tarde. No meu modo de entender, a sessão Memória tem por objetivo socializar experiências de pessoas que contribuíram ou contribuem de maneira relevante para o nosso campo, a educação matemática. Então, nesse sentido, estar com a professora Nilza Aiger Bertoni é uma alegria e é uma honra. Nós organizamos assim, temos um tempo até às 17h30, então, em comum acordo, nós vamos iniciar a conversa, nós duas, mas em determinado momento, como a vida dela é muito instigante, nós vamos abrir para que vocês também dialoguem, nós vamos ampliar a roda de conversa. Então, sintam-se à vontade, quando a gente chegar em determinado momento, quem quiser também fazer questões, algumas falas com ela, é uma oportunidade que a gente não pode perder, e eu considerei meio egoísta ficar só um papo entre nós duas. Eu gostaria de agradecer, em meu nome e em nome do Grupo Compasso DF, a oportunidade de estar compondo essa sessão. Também gostaria de parabenizar todas as pessoas envolvidas neste evento, tanto pela fecundidade de ideias, de debates, como pelo acolhimento caloroso, carinhoso. É muito bom a gente estar aqui agora pensando que estamos numa varanda, ao entardecer, com flores aqui e pessoas carinhosas que estão nos ouvindo. Para começar, eu vou fazer um breve perfil, uma leitura de um breve perfil da professora Nilza. O currículo dela é extenso, né? Mas alguns destaques para a gente saber com quem nós estamos conversando. Ela é paulista, normalista, possui licenciatura e bacharelado em matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado na Universidade de Brasília, é doutora honoris causa também pela Universidade de Brasília, tem experiência na área de matemática com ênfase na educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: currículo, Alô? Alô? Então esse é o seu, tá, professora? Desculpa, gente. Então, no currículo de ensino fundamental, currículo de formação de professores, formação continuada de professores e ensino e aprendizagem de números fracionários. Ela foi a primeira dirigente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e é presidenta honorária da Regional SBEM-DF. Além disso, ela atua em outros campos, mas eu quis destacar ser coordenadora na área de matemática no Centro de Formação Continuada de Professores, o CEFORM. Entre outras inserções dela em campos de formação continuada pelo Brasil. Então, professora Nilza, vamos começar a nossa conversa. A senhora, se me permite, eu gostaria de puxar um grande eixo da nossa conversa, que seria essa constituição do ser estar professora ao longo da sua vida, sabendo que esse eixo do nosso papo vai trazer sub-eixos, nuances muito interessantes na formação, currículo. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco nessa constituição de professora, nessa sua caminhada de estudante, tornando-se professora. Bem interessante, estimulante, mas antes eu tenho duas palavras, é claro. Uma de profundo agradecimento
ao Wagner, à organização desse evento, ao Grupo Compasso, que solicitou essa sessão memória e foi atendida pela comissão científica do evento. E quero dizer que é um momento assim muito especial para mim e que acrescentou no meu currículo. Olha, parece que foi considerada expert pela SBEM, pelo grupo tal, entende? Então, na próxima vez, eu ponho lá também. Obrigada, Carmida. Tá. Eu queria dizer que eu acho assim muito especial que esse grupo de Brasília com que eu tenho contato profundo, mas também tenho com outros por causa da formação de professores, mas esse que mantém uma ligação mais antiga comigo, nenhuma delas foi minha aluna, nenhuma. Então, a nossa aproximação foi gerada na SBEM, foi gerada em projetos que a UNB fez com o Acre, por exemplo, foi um deles, e foi gerada também dentro do grupo de estudos Compasso, que eu frequentei, e durante certo tempo só saí por razões pessoais, mas nunca deixamos de manter certo contato. Vamos ver se eu ainda lembro da pergunta, né, Carmina? Não precisa responder, não precisa repetir. Como a senhora se constituiu estudante virando professora? Que escolha foi essa? Eu gostava de matemática e era também a disciplina que eu tinha mais dificuldade. Não nas provas, graças a Deus. Mas em entender aquela coisa, tinha um monte de incongruência. Tinha e era bem assim. Jamais sou-me sem alinhar aqui os últimos números. Chegou na multiplicação, recua, soma depois. Como eu vou somar? Deixa eu acertar tudo então para somar. Não, mas por que posso fazer isso? Em matemática é assim, tá? Tá certo. Se você fizer de outro jeito, fica errado. Chega nos números inteiros, sempre tem dois sinais em jogo. Um do próprio número e um da operação soma ou subtração. Colapso nos dois e engole. As duas pílulas juntas, dá um jeito de digerir. Eu falo, olha, não, vamos separar. Vamos pôr um sinal para o número. Tão fácil, gente. Depois a gente põe em parênteses. Ou os americanos põem aquele sinalzinho em cima pequenininho, que é o do número, da operação, até o aluno entender. Não, mas não me davam respostas, então eu falo que eu tinha bastante dificuldade. Professora, nesse caso, do sinalzinho pequeno, eu me lembro que a senhora disse assim uma vez. Eu fazia isso antes de ler os americanos, eu colocava nas provas e um dia a professora... me corrigiu, porque eu inventei como os americanos, que eu não conhecia livros americanos, nem lia naquela época. E ela ficou muito brava, falou, isso não existe em matemática, não faça assim, isso não está certo, você não pode fazer assim. Então, nem os processos próprios da gente que nos serviam de respaldo assim era possível. Então, era uma matemática triste, eu quase que ouso dizer mais triste do que a atual. A atual tem algumas válvulas de salvação. Aquela eu acho que não tinha, não. E, então, feito outro momento foi na hora de terminar o ginásio, que era o ensino fundamental, e fazia científico ou normal. A família estava toda lá, normal, mulher é normal, homem é científico. Tinha 8, né? Tinham 8, eram bastante lá, mas então... Os homens vão para o científico, as mulheres... E eu argumentei, não, mas no fim eu falei... Olha, eu soube uma coisa,
que eu posso fazer o primeiro ano científico, que ele já vai valer como pré-normal. E depois eu vejo. E assim foi feito, e no fim eu fiz o normal e o científico, os 2 em 3 anos. Daí surgiu uma nova impasse. Eu queria fazer faculdade, universidade já, e não havia pensado em fazer filosofia, embora alguns professores, eu falo filosofia, que era o nome tradicional, né, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que tinha os cursos de licenciatura. Esse novo impasse foi, daí quando eu me formei. Poxa, mas agora eu tenho muito palpite por arquitetura. Eu sempre gostei de artes, literatura, cinema, arquitetura. Soube que só tinha o curso lá na FAU, lá em São Paulo, que eram 8 horas por dia, e me dá aqueles azar de sorte que a gente tem na vida, que eu termino normal e ganho o que em São Paulo existia, nem sei se existe mais, se existiu o Bolsonaro, acaba. Que era cadeira prêmio para quem se formasse e em primeiro lugar na escola normal. Daí ganhava uma cadeira do Estado, eu ia lá no concurso, a cadeira dos prêmios, aqui, venho, escolho. Ai, dá uma sensação, sabe, tanta gente. Então a senhora já recebia um emprego, em primeiro lugar já saía empregada. Daí então, mas se eu tinha esse emprego, adeus Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que era muito, não dava para compatibilizar. E lá fiquei eu, dando aula, 3 anos. Não sei se nesse tempo eu amadureci a questão da matemática, mas eu acabei decidindo que eu, então, iria fazer isso, tentar fazer a faculdade de matemática, que parece que estava entrando na minha cabeça, e nossa, e daí o que existia lá também, quem tinha cadeira na escola pública podia se afastar da escola para fazer uma faculdade oficial. Eu acho que tinha que ser de filosofia, que seria uma prorrogação, uma continuidade, né, da carreira de magistério. E eu fui fazer, mas nesse ano abriu uma faculdade em Rio Claro. Eu morava em Limeira. E meu pai, então, achou que seria... Ele era assim, aquele pai bem, sabe, bem João de Barro, com todo mundo ali perto. Então ele mandou meu irmão, não, eu estava já inscrita para fazer lá na USP, mas ele mandou meu irmão de carro lá, o mais velho, vai lá buscá-la em São Paulo e traz ela para cá, porque eu já fui visitar a Faculdade de Rio Claro, e no fim foi uma boa. Eu entrei em Rio Claro, teve lá uns ajustes administrativos, porque aquela famosa licença para poder fazer se referia ao tempo em que só existia a Faculdade da Rua Maria Antônia. Mas o governo acabou permitindo uma vaga para cada uma das 4 carreiras que tinham lá. E eu entrei na Faculdade de Rio Claro, fiz, e daí a vida, sabe, passou aqueles 3 anos de magistério, que eu ensinei matemática, eu não sei se eu ensinei, mas os alunos adoravam matemática. Passavam todos com 100 em matemática e alguns não passavam em escrita. E o diretor, porque ia inspetor escolar fazer exame nos alunos, dizia, não é possível. Ele acertou todos os problemas, mas como que ele está escrevendo mal assim?
porque a professora não sabia, né? Não tinha sabido ensinar. Eu ensinei a ler, mas não consegui ensinar bem a escrever, não dei atenção devida. Então, eles saíram bem na matemática e na língua pátria da época. Ficou um pouquinho a desejar, né? Então, eu já tinha percebido que a matemática, eu gostava de lidar com ela. Então, fiz a faculdade. E de lá, eu ganhei uma bolsa para o INPA, embora não houvesse pós-graduação oficial, nem mestrado, nem doutorado. Mas lá fui eu, fiquei 2 anos no INPA. Do INPA, um professor alemão me convidou para ir para a Alemanha, e o INPA encaminhava muito para os Estados Unidos, quer dizer, ficava lá e daí todo mundo ia fazer doutorado, que não precisava nem fazer mestrado naquela época. Então, nesse sentido, a senhora saiu da sua experiência como professora primária, foi se constituir pesquisadora, pensava já ainda na continuidade do ser estar professora ou nesse momento não? Não, nesse momento não. Eu tinha enveredado definitivamente, se bem que quando chegou na Alemanha, olha lá, tinha alguma sementinha. Eu me matriculei numa coisa lá que é Seminário de Didática da Matemática. Vou ver o que é isso, né? Porque podia escolher as disciplinas. Fui lá ver o que era. Coitado, já fazia uns 30 anos que o Felix Klein tinha morrido, ou mais. Eu acho que, apesar da boa vontade do velho senhor que conduzia lá o seminário, mas, por exemplo, vamos estudar alguma coisa e alguém apresentar para o ensino médio. Eu sugiro o teorema da convergência de Stone-Weierstrass. Bem próprio, né? Bem próprio, bastante próprio. Quer dizer, era a cabeça de um matemático dando didática da matemática. E a gente sabe as implicações disso. Mas eu voltei da Alemanha e, como tinha feito curso em Rio Claro, e a possibilidade de emprego, eu falo, gente, o cartucho, como era fácil, cartucho na mão, emprego no dia seguinte. Qualquer área, odontologia, medicina, engenharia, professor, como mudou, viu essa realidade. Então, a faculdade, sabendo que eu ia voltar, me chamou, contratou. Eu tinha chegado em julho, eu só dei comecei acho que final de agosto e dei até o fim do ano, e passou lá um representante do Leopoldo Nashben. Eu não sei se para todos esses nomes matemáticos, né, mas era um grande matemático do INPA, do Instituto, que é a atual, a gente falou que é a Sociedade Brasileira, SBM, que não tinha. Então, o que queria dizer SBM naquele tempo era INPA, né? Era o órgão que representava a matemática, e nem pensava em ensino, ainda, nem permitia, né? Fui para o INPA e o INPA encaminhava para os Estados Unidos, mas realmente a minha atração pela Europa era tão grande. E esse professor alemão me falou, olha, infelizmente, você não vai conseguir fazer doutorado lá. Falei, né, como não? Não, é porque lá, para cada doutorado que você faz, você tem que fazer uma prova, uma espécie de dissertação, numa matéria não afim. Eu não podia escolher física, eu tinha que escolher uma de humanas. Então, vocês imaginem, ele falou, não dá, porque vocês não têm tempo hábil para aprender a língua. Eu dominava, assim, um pouquinho, para escrever essa dissertação. Eu falei, não, mas assim mesmo eu vou, sem a possibilidade do título. O título também não era tão... Só existiam doutorados mesmo, esses que vinham dos Estados Unidos.
E fui para a Alemanha, fiquei lá, então voltei, fiquei lá na Faculdade de Filosofia. Passou esse representante do Leopoldo Nashmin e falou: vamos fazer um curso em Goiânia, em Brasília, de verão, porque a UNB estava naquela crise histórica em que ela tinha mergulhado. Isso ia ser o curso em janeiro de 67. Então, é o contexto da ditadura militar, a universidade interrompida, corrompida, não é? Ela passando por uma crise, inclusive muitos professores foram mandados embora, né, professora? Teve a grande demissão e a UNB não se recuperava. Daí a razão do Nashmin conclamar e mandar procurar em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Goiânia, gente para fazer um curso que, quem sabe, se animavam e ficavam lá. Isso foi em 67? O curso foi em janeiro de 67. E eu fiz o curso, fiz a prova e fui convidada por ele para ficar dando aula aqui na faculdade. Nossa, eu achei, né? E se recebia bem melhor, porque é dos tempos áureos, né? 7 anos após. Toda a política de traz gente, quer dizer, meu salário nunca foi igual ao que atingiu naqueles 3 primeiros anos. Depois só houve perda, né, de valor aquisitivo. Mas vim para Brasília e comecei a dar aula olha, dá cálculo para ela. Isso acho que foi um professor lá do INPA que falou: olha, ela foi minha aluna de análise, ela pode dar cálculo. Mas é uma grande diferença de ser uma aluna de análise, que se dispõe, e o meu professor, eu posso até dizer, porque foi um grande expoente também na educação matemática, o Roberto Ribeiro Baldino, que eu acho que todos nós sentimos muito que ele nos tenha se afastado, né, da SBEM. E ele era muito aberto a responder perguntas. Então eu morava perto, eu ia no contraturno lá: olha, não entendi isso. Ai, tinha alguém que me explicava, porque na faculdade também eu recebi respostas assim: olha, eu não estou entendendo aquilo lá. Não se preocupe, essas coisas a gente só entende uns 3 anos depois de formado. Gente, sabe o que eu tinha perguntado? Sobre sequência e série. Eu não estava vendo. Gente, é facílimo explicar. E, não, quer dizer, ele era bem desligado, assim, bem nas altas esferas. Nesse momento, a senhora estava, então, já trabalhando com a licenciatura em matemática na Universidade de Brasília. Talvez só com bacharelado no início, só cálculo e álgebra, e daí eu comecei a ver. Educação matemática não existia. Livros, nossa, nem. Então, e eu comecei a ver as dificuldades dos alunos, que me falaram assim: mas é muito por causa da simbologia, eles não entendem álgebra. Não entende a álgebra, mas depois entra uma simbologia grande de cálculo diferencial integral. Mas é tudo dado, sabe? Tão assim, memorizado. Você fazia uma demonstração formal, mas eles não alcançavam, ou não se interessavam. Não era algo que fosse percorrer lá as raízes. Sim, mas por que quiseram definir essa coisa aí, o limite de uma razão incremental, pelo amor de Deus, e depois dar certo disso aí, servir lá como coeficiente angular da tangente? Como que sabiam que ia servir? Aquelas coisas. Então, comecei a me interessar mais e ter mais angústias, porque não encontrava quase respostas. Mas daí aconteceu esse momento que eu falei:
Olha, mas não está nada mal. É bom essa profissão, principalmente porque tem coisa a resolver a peça, tem desafio aqui. Então não é uma coisa que eu pensei que fosse assim. Eu via, né, meus professores atuarem de uma maneira bem serena, retilínea e tal. Eu logo percebi que não podia ser isso. E também advieram cursos feitos pelos licenciandos. Então, eu me aproximei deles e comecei a descobrir outros também, tipo, categoria de dificuldades. Porque muitos já davam aula, claro, não eram concursados, e tinham dificuldades. Eles perguntavam muito mais do que os bacharéis. Aliás, a gente dava aula para todos os cursos da UNB, com exceção de letras e relações internacionais. Pegava medicina, educação física, pedagogia, acho que não. Mas eram todos os cursos, né? E o mesmo cálculo. Falei, escuta, mas o mesmo cálculo para todo mundo. Mas os interesses são tão... as atuações profissionais. Mas, a par disso, veio principalmente aquela relação com os licenciandos, que eles me transmitiram dúvidas, e eu percebi claramente a dissonância entre o curso e o que eles iam fazer depois como professores. Então, aí a senhora já se autoafirmou como professora? Daí eu falei. E aí, então, vou perguntar para a senhora, nessa sua profissão já de professora universitária, nesse momento, o que é que gerou inquietações e buscas na senhora? Bom, foram essas, das aulas que eu dava, de perceber o não entendimento daquilo que, como tinha lógica, era claro, passa esse quociente, passa esse limite, o limite aqui, tudo estava... Eles olhavam como se estivessem vendo grego, entende? E também as dificuldades dos licenciandos, que levou a constituir um grupo dos sábados, era um grupo quinzenal. Eles já davam aula, se dispunham a vir sábados na UNB para a gente conversar sobre as dúvidas da prática deles. Eu chamo de grupo de egressos, porque era egresso da nossa licenciatura. E lá a gente bolava estratégias, mas as discussões foram chegando num nível que, se me perguntarem, mas quem foi? Eu não sei. Não sei o que fui eu, o que foi um deles, mas de lá saiu claramente a necessidade de 2 projetos, 2 programas de reformulação. Mas é porque o ensino fundamental que nós damos aula, de 5ª a 8ª, então, não dá, por mais que nós estamos vendo, nós estamos levando essas estratégias, mas eles não entendem já. Então, saiu um projeto de reformulação do ensino de 1ª a 8ª série, que seria 1º ao 9º ano, né, atualmente. Isso, era no contexto da 5692, que foi uma reforma da LDB, né, no momento da ditadura, que fez essa... O primário e o ginásio estavam juntos como 1º grau, né? E da de 1ª a 8ª eu não série. vou falar não, viu, gente? Porque não tem coisa melhor para falar. Mas tinha gente infiltrado assim no cálculo, e eu era bem mais moça. E até agora eu sou meio impertinente, né? Então imagine aquela época. Eles ficavam na primeira fileira. Vocês são novos, vieram transferidos.
E a turma atrás, Os porque olheiros, eles sabiam, né? Que aquela turminha ali na frente era olheiro, né? Para ver. E eu, olha, mas se tiver dúvida, pode ir na minha sala, dava o número da sala. Dizer, tirava sarro mesmo, sabe? E sabe o que também aconteceu naquela época? Tinha a limpeza era feita durante as aulas. Tinha 2 ou 3 varredores, e eu falei, vocês não querem parar um pouquinho e olhar, aprender um pouquinho de cálculo? Não, porque esse barulho está atrapalhando um pouquinho. E daí para frente, mas enfim, foram meus anos de chumbo também. Eu senti o peso do que era ser uma pessoa suspeita. Então, é verdade que eu tinha lido, né, alguns livros que depois ainda também na Alemanha mas já tinham me alertado, falado, olha, aqui no Brasil joga tudo, o que se tiver de marketing, não pode ler, não pode, mas eu li, eu tinha, não pode, joga tudo fora. Então, porque foi gente na minha casa, nós viemos aqui porque tem uma filha que está no laboratório de ensino com a senhora. Muito bem, que bom, que interesse. A senhora tem muitos livros? A gente podia ver a biblioteca da senhora e vai lá com aquele olho, sabe, que se achasse, acho que eu ia presa, gente. Era meio assim, sabe? Então, muito triste, realmente. Professora, no caso, então, voltando ao assunto da licenciatura, desses licenciandos que se formaram, começaram a atuar na educação básica, voltaram à universidade, dialogando com a senhora nesse grupo Exatamente. Quinzenal e trazendo questões, porque... Acho que eu não falei no segundo projeto, né? O que eles aprenderam, foram certificados socialmente, parece que não estava dando conta da complexidade da sala de aula. A complexidade era maior. Isso gerou pesquisas. Eu queria que a senhora também focasse essa parte, que a senhora já, na licenciatura, a senhora nos contou, eu fazia com que, no estágio, cada licenciando olhasse para a aprendizagem de um estudante da educação básica. Querida, né? Foi depois de instalado o projeto, porque então antes do projeto era... como que é? Álgebra para o ensino do primeiro... Não, álgebra para o ensino médio, geometria para o ensino médio, estágio. Está formado professor. E me falaram, tá bom, não, tem universidades que não têm esses negócios aí para o ensino, não. Daí, eu meio perdida, fui perguntar como é que tinha sido dado, se tinham relatórios e... Daí, não, mas você, olha, você dá, assim, teoria dos números, memória falhou. Mas era um cara matemático, livre em inglês, super formal, daqueles que nem os bacharéis aguentavam. Foi a sugestão que me deram. Então, eu abandonei o livro, falei, muito obrigado, deixa eu botar a cuca aqui para ver o que eu faço com esses meninos. E daquele grupo de egressos surgiu a ideia também de uma reformulação. Olha, mas também precisa reformular o curso que nós fizemos, né? Porque a gente discutiu bastante, mas... foi pouco ainda para o que a gente precisa. O projeto saiu imediatamente, porque tinha um trem passando do projeto, do programa SPEC, Subprograma Educação para a Ciência da CAPES, arregimentando, fazendo, como que chama? Quando aplicam, a gente podia aplicar lá, fazer os projetos e aplicar. E eles viam se tinha uma comissão. Então, esse projeto saiu na CAPES, mas na universidade não saía. Demorou 3 anos para sair no departamento. Esse foi da licenciatura, a mudança do currículo? Não, o da CAPES. Quem queria falar em ensino fundamental no departamento?
E chegou alguém que falou, não, porque isso é para essas faculdades, sabe? Essas mais fracas, particulares, elas cuidam de ensino, a gente não. A gente cuida mesmo, né, de um ensino bem rigoroso, bem sólido. E eu, às vezes, complementava. Mas que uns 20% aprende, porque é a porcentagem de aprovação nas disciplinas, né? Então, também não servia a outra finalidade. Mas, enfim, o projeto saiu, da licenciatura ainda demorou mais, porque tinha um que ia para Portugal e falava assim, olha, eu quero pedir para esperar não votarem o processo, o projeto, antes de eu voltar. Claro, ótimo, vai. Outro pedia, não sei por que causa, até que eu falei, escuta, demorou, sabe? Demorou a cair a ficha. Nós vamos votar esse ano, porque senão eu tenho que fazer uma recorrência e dizer que tem um projeto aqui que não está andando, aos órgãos superiores, evidente, né? Então, daí votaram com muito custo, suando, passou no departamento de matemática. Também passou no departamento de matemática, foi para o DEG, chamava Decanato de Graduação, foi para o Conselho, foi para todos os órgãos, mais 3. Chegava, explicava, dizia, apoiava. Às vezes, né, no congresso lá, no Conselho, tinha um voto contra, né? Do representante da matemática, né, evidentemente. Então, mas esse projeto, principalmente esse da CAPES, sabe que parecer que você vai contar um conto de Grimm, porque eu não falo contos da carochinha. Os contos de Grimm são tão lindos, eu até hoje ouço na TV, mas para ouvir também o alemão e tal. E ele foi uma coisa maravilhosa, porque envolveu mais 2 professoras do departamento, e envolveu egressos, envolveu outros professores da rede pública e alunos da licenciatura. E a gente fez discutiu, porque a gente já sabia o que não estava bom. E discutimos aquilo, e acabamos pensando numa metodologia que seria, então vamos elaborar propostas novas a partir do que a gente acha que é importante ficar, mas também a partir de uma verificação se isso está à altura da cognição e do interesse do aluno e se isso é demanda da sociedade ou uso da sociedade. E, com isso, nós elaborávamos as propostas, aplicávamos em alunos do laboratório, que era o quê? Filhos e irmãos de funcionários, professores. Da matemática, eu acho que só teve um que levou o filho, mas da física teve bastante gente que levou e outros. E a gente tinha turmas diferenciadas e sabia o que estava sendo do interesse. Na cognição eles passaram a nos ensinar. Eu falei, não era só eu que queria ensinar meus professores de matemática. Olha esses pirralhinhos aí. A questão da soma não alinhada, eles, sabe, na multiplicação por 2 algarismos e tal, eles não falaram. Mas um dia me chega uma professora lá, Nilza, pelo amor de Deus, me explica o que é isso, que esse menino está me perguntando todo dia por que é assim. Porque tudo que ele via lá no laboratório tinha lógica. De repente aquilo não tinha e ele não externou, ele foi externar na escola. E a professora quis saber, e daí a gente realmente mudou para outras e ultrapassou o problema.
Mas o mais emblemático, eu não sei se vocês conhecem, foi o caso da subtração. A gente até hoje em Brasília tenta aplicar a subtração que os alunos nos ensinaram. Porque como eles eram expostos a situações que tinham sentido, e eles tinham materiais nos quais eles podiam agir, fosse dinheiro, fosse um material mais abstrato, mas criança lida muito com figurinha, com bolinha. Era o suporte para o pensamento. Era o suporte para o pensamento, E como a gente deixava eles, como é que, olha, a situação é essa, você tem 27 de tal coisa, e ele está pedindo 15. Ele nem falava, não dava nem tempo de você perguntar como você vai fazer. Toma aqui, das 20 eu dou lá, se estavam agrupadas, ele dava um monte, se era nota, ele dava uma nota e dava as unidades. E daí a gente achou que estava dificultando a beça, porque olha agora, você tem 35 e ele está te pedindo 28. Tá. Mas você não tem os 8. Não, mas eu tenho mais. Pegou 10, sabe, aquilo, desmanchou o grupo, trocou o dinheiro. Era tudo meu, estava tudo com ele tinha que dar. Só que ele tirou do 10. Ele quer 8? Aqui. Uma nota de 10 que eu troquei por 8 de um, ou tudo dinheiro falso, né? Ou um monte de 10 que eu desmanchei e dei 8 palitos lá para ele. Então ele desagrupava das dezenas, e dava ao invés de juntar com o que já tinha na unidade, ele tirava 10, do 10. O problema dele era dar o que 10. tinha pedido, e ele podia, ele arrumou um jeito rápido e rasteiro. E quanto sobrou? Porque nós achamos que daí ia pegar. Do 10 sobrou 2, mas sobrou aquele que eu tinha, que eu não mexi aqui no bolso. Aquele também tem que sobrou 2, mais 4, mais 5. Aquele que ele não tinha mexido, ele fazia uma conta completamente diferente. Eu apresentei isso num ICME de 88, na Hungria foi esse ICME, foi considerado assim, teve bastante perguntas, né? Eu tinha sempre curiosidade de saber, será que a primeira vez na história foi aqui? E eu sempre procurava ou ler, então eu descobri que isso aí está na aritmética de Treviso. Esse é do método que era ensinado a subtração, tirar do 10 e a sobra avaliar melhor, quer dizer, juntar. Assim como frações, na hora que a gente jamais fomos ensinar frações, a gente procurava um pouco também de onde veio, o que não estava bom, o que não estava bom, quer ver? Olha o que os livros faziam e fazem. Em números naturais vai até unidade, centena, milhar, dezena de milhar, milhão, não sei o quê. Daí chega do terceiro ano, o capítulo vai em uma unidade, parte, e começa a fazer coisas, dar nome para aquelas partes. E daí a pouco até dizer, isso aí não cabe, não tem numa unidade. O aluno... é igual dividir por 0, que seria para a gente. Agora não deu. Aí a gente fala, mas você pode pegar outra unidade? Pode, nunca pegou, só apresentou sempre uma para apresentar as frações. Microfone, obrigada. Então, a gente começou a apresentar frações junto com... li também... Depois eu descobri um livro que eu gostei, não era de didática da matemática, mas vocês conhecem,
do Tropfiker, A História da Matemática Alimentar. Eu suei para conseguir esse livro, mas consegui. E ele dava uns hints assim, muito legais, de que as frações tinham aparecido quando eles colhiam, e no meio da colheita vinha metades, vinha coisas. Então eles tinham coleções em que aparecia partes, ou em que eles tinham que dividir, por exemplo, ele dá um exemplo de 7 peixes que eles tinham pescado para dividir pelos 10. Olha, uma boa ideia dividir um peixe em 10, cada peixe em 10. Então, cada um vai levar 7 patos, uma de cada peixe. Isso é o resultado da divisão de 7 por 10 e é também 7 vezes aquela unidade básica que você obteve, 1/7. Então, eram coisas assim que a gente tratava, havia coisas então. E eu falei mais na cognição, a gente olhava muito antes de começar um item, o que a sociedade usava. Nas frações foi meio espantoso, né? Porque então todo mundo do projeto vai fazer pesquisa e trazer o xerox ou folha de revista, jornal, rótulo, que use decimal e que use frações. Gente, pusemos numa mesa, deu uma montanha usando decimais, deu um livrinho de receitas e deu uma manchete assim: governo dá 1/3 das terras indígenas, aquela que ele já retirou, né? Agora. E tinha 1/3 escrito em fração. Então, nossa senhora, mas então não é para dar fração primeiro, é decimal. Nós fomos por isso, mas no fim, nós vimos que havia motivos para um ensino bem... posso falar intuitivo? Pode. Ela está perguntando se pode falar o intuitivo. Eu falei, pode, mas explicando que não é o intuitivo do lições de coisas. Porque a gente deixou também, ensinou as frações dessa maneira, num contexto de coleções que aparecia. E que, então, se perguntava, olha, escreve um número com 1 centena, 2 dezenas, tantas unidades e uma fração que você quiser. Ele escrevia, então integrou, sabe, o ensino assim dos naturais com as frações. Aliás, tem um artigo que eu estou escrevendo há uns 8 anos, que eu tenho várias versões, já chama Aprendizagem, já não lembro mais, seria uma aprendizagem coesa, concatenada dos conjuntos numéricos, que foi o que a gente explorou depois também no projeto. Então, realmente, o projeto foi uma menina dos olhos. Professora, assim. Eu queria depois voltar a esse projeto. Esse projeto, então, foi aquele que foi olhar para o currículo do primeiro ao nono. Sugeriu mudanças. E mudou. Foram aceitas. Isso. Não sugeria assim de eu mandar, não. Havia uma fruição, né? Porque os professores vinham coordenadores da secretaria, levavam, pediam para eu ir falar. Nunca me chamaram de consultora, explicar melhor. Tá bom, mudou. Chamava até o currículo da UNB, né? Era o currículo da UNB. Aí eu queria fazer justamente a relação, esse currículo da UNB que foi para a rede, que as pessoas chamavam assim, mas, ao mesmo tempo, olhando o currículo da educação básica, a senhora também estava olhando para o currículo de formação, o currículo da licenciatura. Eu queria que a senhora falasse um pouco essas disciplinas que a senhora
introduziu, porque eu não quais sei eram se eu as cheguei a falar que referências. os alunos, né, pediram também uma reformulação na licenciatura. Então, uma primeira, assim, um projeto que a gente fez foi aumentar bem as disciplinas. Não tinha, né, as diretrizes do começo desse século. Então, nós pusemos o quê? Você lembra, sempre lembra, álgebra para o ensino do primeiro grau, álgebra para o ensino do segundo grau, geometria para o ensino do primeiro grau, geometria para... Tudo um semestre, hein? E depois também estágio em laboratório de Aí, ensino. chegou no estágio. E também pesquisa bibliográfica sobre... Não tinha tanto o termo educação matemática, então era sobre ensino de matemática. E depois não tinha o TCC, então era a elaboração de uma monografia que devia ser, mas ninguém, nem na hora que chegou no conselho, me falou, muda esse nome. Porque sabe como que era o nome? Estágio de redação sobre ensino de matemática. Olha que coisa mais esdrúxula. E passou, porque fala como que é. Aí eu explicava, eles fazem a pesquisa e depois eles vão escrever um texto, e ao longo de um semestre, e fazendo apresentações semanais, era um TCC mesmo, de orientação. Então, foi nesse momento do estágio que eles olhavam uma criança aprendendo, um jovem. O estágio. Então, fale um pouquinho. 3 etapas. Tem laboratório. Não eram eles que conduziam o laboratório, mas foi aproveitado, porque quem conduzia o laboratório era eu e auxiliada pelo pessoal da equipe do projeto. Mas esses alunos iam aos pares, com um aluno marcado ou 2 marcados que vinham, e eles iam preparar uma aula, uma oficina para dar só 2 contra 2, que era para quê? Para ter olho, ouvido, gravar tudo, tinha que saber. E daí eles percebiam também as dificuldades. Tipo, o cubo de Maria Montessori, aquele lá com 1000 unidades, eles já tinham visto a placa, tinham contado, visto que tinha que ter 100. E o cubo tem quantas placas? 6. 6, você concorda? 6. Bom, os meninos foram lá na minha sala me chamar. Nilza, pelo amor de Deus, vem aqui que a gente não... E eu dizia, não vai dar a bandeja, o ouro na bandeja. Você tem que criar saber do que está a dificuldade. Daí eu cheguei lá e falei assim, olha, eu acho que tem 10, eu vou mostrar por que eu acho. Empilhei 10 camadas daquelas centenas lá e ela deu o cubo. E vocês? Tem problema. Pegaram o cubo, uma placa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, era isso mesmo que tinha que ocorrer, não é? Para o obstáculo ficar bem claro. Então, havia essa etapa do estágio, depois havia mini-cursos que a gente imprimia em mimeógrafo, minicurso para alunos de tal série, o minicurso é esse assunto, as aulas serão... Fazia propaganda, os estagiários davam um minicurso da universidade, e seja como for, distribuído nas escolas, minicurso na universidade tem, né, um certo apelo. Acho que eles achavam que os alunos iam ficar prontos para vestibular. E eles, então, ainda aplicavam já numa turma 15, 20, quanto menos 12. Então já tinha uma experiência de lidar mais, e depois disso tudo é que eles iam para a sala de aula. Ótimo. Então, era uma aprendizagem bem...
E a senhora, professora, como estava nesse momento? Muito entusiasmada com isso Nossa, tudo? a toda, e lendo muito mais, e procurando ler, e como eu falei, não era assim de entrar numa livraria. Aliás, vou comemorar para vocês, vou ter as condolências com vocês. Pode chegar mais perto. Que o livro está acabando, né? O livro está acabando. Eu não me lembro, talvez vocês se lembrem, alguém se lembre. É a maior livraria de Paris, aquela lindíssima. Eu tive, não tão linda igual aquela lá do Porto, mas muito boa, muito. Eu tive notícia no último mês. Ela fechou no seguinte sentido: ela liquidou o acervo, ela tem catálogo, e você pode entrar, escolher no catálogo, parece que tem até resenhas, e você encomenda a impressão. Existe uma máquina moderníssima que imprime um exemplar. Acabou a indústria do livro, entende? Agora é a costureira, só que é aquela mecânica lá super, que faz o livro para a semana seguinte, para 3 dias, daí demora, conforme for do livro. Então, aí eu posso puxar outra coisa? Pode. Veja bem, a senhora, nesse momento de embate na universidade, porque foi um embate político na questão de governo do Estado brasileiro, foi um embate também de ideias entre os matemáticos puros que estavam no departamento, né, e entendendo que a licenciatura era um bacharelado e acabou, né? Então a senhora viveu esses embates todos, viveu o bater na porta do professor que saiu da formação e falou, opa, né? Então, e a senhora pensou currículo, o currículo da formação do professor, a senhora pensou o currículo da educação básica. Nesse ponto eu queria chamar a atenção que sempre que eu penso em currículo para a escola básica, eu penso também currículo de formação do professor. Para mim é uma coisa, não pode ser feita sem a outra, ou você tem que ter, pode até sair uma, depois outra, mas você tem que ter que em mente o seu objetivo é chegar nas duas. Naquele momento, a senhora falou um dia assim para a gente, olha, aquele momento eu estava no tempo moderno. Então, essa formação, esse currículo, tudo que eu pensei, tudo que eu promovi, porque a senhora pensou nessa pesquisa que a senhora fez com os egressos, com os licenciandos, com professores da rede pública, a senhora gerou muito material, né, didático, que eu penso que, aí falar para o GEMAT, que eu aproveito e agradeço o GEMAT sempre de coração a oportunidade que nos dá, né? A senhora cria isso tudo, a senhora fala, mas aquele tempo era o tempo moderno. O ser humano que se pensava era o da modernidade. Então, a minha pergunta agora é essa. A senhora continua... Eu não sabia que eu estava fazendo para no o momento, tempo moderno. né? Agora a senhora sabe, a senhora falou. Só que começou a chegar esse século, o quê? A escola não era mais, apesar de tudo, ela não tinha violência. Ela era chata, mas ela recebia os alunos, tentava impor, mas quando a gente ia desenvolver, ou os alunos, membros do projeto iam desenvolver, ela era aberta a isso. A escola era quase, não chegava também a ser exagero, mas era quase risonha e franca. E ela era estável, ela não tinha violência, ela não tinha tráfico de drogas. Mas até porque não era a sociedade não estava inteira na escola ainda, né? Era uma construção social. Não, né? mas mudou muito. Mudou muito. Então, fim do século, esse século. Porque as coisas vieram para o Brasil, né? Demoraram também um pouco a chegar. Então, mas nesse aspecto eu queria saber da senhora o seguinte: a senhora, naquela época, pensou esse currículo dentro da modernidade.
Me dei conta que ele tinha sido pensado numa escola estável, sem violência, alunos quase que sem televisão, sem celular, seguramente. Sem internet, sem rede social. Alunos que tinham um poder de concentração, que, por exemplo, se era uma oficina que eles gostavam, ou se era sexta-feira à tarde que tinha jogos, eles não iam embora, eles queriam jogar todos os jogos e perguntar para que serviam os outros e como que jogavam os que não tinham aprendido ainda. Então, era um interesse. Bom, gente, essas coisas estavam um pouco diferentes, né? Quando você começa a olhar de novo a escola. Isso é lindo. Aí a minha pergunta é, a senhora colocou com o grupo, sempre pensando que a senhora estava trabalhando coletivamente, o nome de um novo currículo. Aí a minha pergunta agora é essa. A senhora continua na busca de um novo currículo, né? Para a educação básica. Eu já era aposentada. Vou terminar. Falei, mas aquilo que eu vi serve em parte. Quando agora eu aplicava, eu aplico muito nas crianças da família, de amigos, aquilo que eles, oba, tem outro, oba. Agora eles falavam assim, jogavam dois. Vamos fazer outra coisa agora? Tem filme na TV, tem não sei o quê. Então, agora com relação às bases do currículo anterior, o que a senhora mudaria hoje? O que a senhora tem pensado atualmente? Pois é, o anterior ele foi centrado na cognição e interesse, nas demandas sociais e na autenticidade matemática. Porque eu sou matemática, mas sou uma bem... Então, eu percebi que a matemática tinha a mostrar seus jardins subterrâneos, que era um enraizamento de tudo com tudo, e que nem, por exemplo, essa partezinha que eu contei de fração, que como que foi a fração na história, que jamais foi assim, pegado e ficado 100 anos estudando como é que era aqueles pedaços e some tudo, não é nada disso. Então, eu acho que essa maneira de passar uma matemática pode ser chamado o quê? Não se assuste com a palavra, rigor substancial. É um sentido muito coeso, muito consistente de matemática. Eu, outro dia, tive a oportunidade de passar um e-mail para a Auxileia e para o Maurício, acho que era aniversário do Maurício. Eu falei para ele, olha, ele pode pensar que eu não aprendi muito no IMPA, mas eu aprendi a sentir cheiro de coisa que não está bem explicada, não está certa, e principalmente, tá lógica também assim, mas eu ia para casa e descobria uma faltinha de base, assim, não que eu quisesse explicitar toda a lógica para os alunos, mas ela tinha que ter essa coesão firme e grande no que a gente punha. Então, essa era antiga, é dos 3 eixos, e o que a sociedade, então, o que mostrou para nós? Mostrou que poucas coisas, que decimais era mais usado, que as grandezas não eram usadas assim homogeneamente, a unidade principal de medida e o centésimo, ou a unidade principal, às vezes era o milésimo. Quanto mililitro a gente achou por aí, não é? Nas pesquisas não tinha centilitro. Então você ensina, nós ensinávamos assim as unidades usuais, quilômetro, metro, centímetro. Já quando chegava no litro, ia litro, mililitro, quilolitro. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma receita italiana e falava 1 exo de manteiga. Eu imaginei, meu Deus, exo é 100, eu vou começar a pôr manteiga aqui que não vai... Eles usam lá um exograma, que é 100 gramas, entendeu? Um pacotinho lá meio.
Bom, então este uso social, mas tem que passar, né, para o novo. O novo não existe, gente. O novo está numa elaboração que eu já dividi. A senhora está pensando na pós-modernidade agora. É, mas o que muda? A demanda social é totalmente diferente. A sociedade, até chamada modernidade líquida, né? Ela virou fragmentada, multifacetada, ela é rápida, ela muda. O interesse dos alunos é igual o interesse que eles têm no celular. Pá, 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 agora outro, muda para lá, tá para cá. É assim. Então, essa fragmentação, a escola não é mais estável como era, a escola tem violência. Então, tudo isso vai, a cognição do aluno é outra. Algumas coisas que nós pusemos, a escola vai ter que considerar essa redução do poder de concentração do aluno médio. A escola pública, o aluno médio, eu falo redução, nossa, você entra eu entro ainda muito em sala, que ainda me dão chance, às vezes tem atenção zero. E eu noto em outros ambientes que eu vou, seja de cinema, num filme, seja de show, numa música, seja de concerto, que atenção, que lã aquilo está criando. Quer dizer, nunca fui no Rock in Rio. Daí eu acho que eu perceberia. Mas as pessoas vão hoje em dia, né, para show, não é para assistir, é para tirar, fazer a selfie, né, no show. Ah, é, para fazer a selfie. Tá lá atrás, também tem isso. Então, o poder de concentração diminuiu, mas há interesse, só que não é concentrado. E os livros? Esse ano eu tive a oportunidade de fazer análise de um. Tinha um tratado de estatística, acho que no 8º ano, um tratado, uma moda e mediana e tudo. Quer dizer, eu falei, olha, ele só vai aprender isso se ele puser ele para fazer uma pesquisa e na análise começar a aparecer. Porque imagine, tinha um tratado de geometria plana sobre triângulos e figuras planas, não dá ninguém. O aluno, e eu entrava em certas aulas, o professor falava sozinho, um ou outro. A Camila sabe que eu tenho uma exceção na família que presta atenção da palavra A até a última, né? Um neto que fala, ficam quietos vocês, porque eu quero aprender aqui, a aula, eu venho aqui para aprender. Em casa eu não quero saber de aprender, que eu não vou estudar mais nada. Eu quero é aqui. Eu quero é aqui, entende? Bom, mas isso é uma raridade atualmente. Então, ela tem que considerar a fragmentação, a falta de a diminuição na duração do interesse, não é na diminuição. E fazer como? Então, e daí, Nilza? Agora, a matemática com raízes, com os seus jardins, funciona, gente. É só eu dar uma palavrinha lá. E vocês sabem por quê? E alguém sabe por quê? Ninguém respondeu. Ninguém visitou um marceneiro, ou conhece, ou viu como conserta. O que ela está perguntando? Porque são coisas que nos perguntam na sala. Daí vem. Porque, por exemplo, a relação entre um triângulo materializado no papel, ou até num papel mais firme, ser suspenso lá pelo baricentro, chama um físico. E só ele tem o poder de dizer por que aquilo é um centro de massa. Não é porque a matemática é encontro lá das medianas, é porque tem uma relação com a física, né? Eu acho que o currículo vai ter que ser interdisciplinar. Se vocês perguntarem o que eu acho da BNCC, uma excrescência do final do século XVIII. Então, está acabado.
um rol de assuntos para alunos. Você nunca viu, nunca teve filho, não sabe o que ele estuda, não sabe o que ele presta atenção. O professor não tem filho. Gente, não dá, ele tem que ser diferente. Eu penso também que a escola atualmente, aí daí vocês vão falar, mas fica tudo fragmentado. E tem a questão da linguagem. Eu já ia cutucar. Como a linguagem importa, gente. Saiu uma carta de 2070, vocês conhecem? É linda, maravilhosa, escrita seriamente. Eu conheci através de 2 blogueiros que, passando lá, o que? Carta de 2070. 2 jovenzinhos lá pedindo desculpa, mas que eles iam falar umas coisas que eles achavam importante. E um lia um pedaço da carta lá com já meio em rap e tal, e o outro manifestava uma admiração, ou não sei o quê. Em resumo, a carta de 2070 fala, ele tinha nascido em 2020, agora tinha 50 anos, ele já era bastante idoso, porque essa era a idade média que as pessoas viviam. Que tinha tido uma época de muitos drones e carros voadores, mas que tinha sido rápida e que agora a época era mesmo de... Ele lembrava que ele tinha que beber 8 copos de água por dia, agora ele não podia beber mais do que meio, e que então 1 copo de água por dia, porque não tinha mais água potável. E, em resumo, o ozônio e a elevação do clima e tudo tinha diminuído drasticamente os agrotóxicos, quer dizer, tudo que vai acontecer violentamente, né? Agora mais ainda no Brasil, estava acontecendo e estavam diminuindo. Então, o que isso tem a ver? A comunicação, eu gostei, eu falei, se puser isso na frente numa sala de 8ª série, eles ouvem até o fim e ficam comentando depois. Agora, como eu gosto de alternar linguagens, eu gosto muito daquele músico do Leonard Cohen, do Aleluia. Quando falou Aleluia, aquele Aleluia bem baixo, né? Eu falo assim, olha, mas se pusesse alguém lendo a carta, com o fundo um contraponto do Leonardo Cohen, então eu estou começando a ter essas percepções das coisas que tocam. Porque bem a fala da Luzia hoje pela manhã, né? Bem a fala da professora Luzia pela manhã. Então, e em geral, uma linguagem toca mais um. Pode ser que muitos alunos, não sei se meu neto ouviria lá os blogueiros, mas ele ouviria lá a leitura da carta lá com o Cohen. E vai ficar isso tudo tão fragmentado, porque não dá para dar o tratado. Na linha, né? Então, eu penso num currículo com fragmentações em várias linguagens e súmulas. Não assim, acabou agora esse semestre. Não, gente, ele aprendeu uma porção de coisas. Lá no ano e meio depois, olha, lembra aquelas coisas, elas casam um pouco assim. Então, casar, porque eu acredito nesse conhecimento matemático. Agora, poderiam me perguntar, então, você acha que ele vai desaparecer? Ele vai aparecendo na medida em que a pessoa cresce e vai definindo os seus gostos, as suas tendências. Daí ele quer ser, quer ler mais, quer saber, quer entender. Só que, em geral, não tem, né, bons livros. Professora Nilza, eu vou agora pedir licença para a senhora para a gente ampliar a roda de conversa. São 17h10, então até 17h25, se alguém quiser conversar com ela, vamos ficar tão felizes. Você pode vir aqui, professora Búrigo, para falar? Seria bom, porque está gravando e é importante, né? Uma parte histórica também da...
Ela está pedindo desculpa dos entusiasmos dela. Olha, mas meu... Então, muito obrigada a vocês duas. É muito emocionante ouvir a senhora. Leio os seus textos há muito tempo, é muito emocionante ouvi-la. A minha pergunta, eu também me emocionei quando a senhora contou que fez o normal e o científico. Né? Isso é muito especial. E o meu pedido é para a senhora falar um pouquinho sobre como que essa experiência de ter feito o curso normal e o científico, como é que isso faz parte da sua trajetória? Olha, em parte, eu acho que a escola normal preparava mais o professor para dar aula de 1ª a 4ª série. E motivava ele a procurar. Não eram todos que procuravam, não, mas se falava em teorias novas, se falava de Dewey, você lia capítulos, né? Você... não, Piaget ainda não. Mas... em linguagem já havia muitas, então, propostas novas de alfabetização. Não apresentavam extensamente, mas você sabia que aquela tinha criticado isso, que aquela outra era mais baseada nisso. Então você saía e você tinha aula de sociologia, de biologia, de prática de ensino, que seria... Falavam coisa com coisa, a maioria. Eu não lembro de ter grandes assim, indagações. Não, o que você está falando aí? Então, eu escutava muito as aulas do normal, embora eu achasse incompletas. E como eu fazia científico, eu aproveitei as ligações. Então eu ia professor de matemática e falava assim, porque parece que tem um problema na formação dos números, que ele pode se aprender. O professor falou que ele pode aprender a contar e não entender bem o número. Pois o danado do matemático Argante de Menco tinha 2 livrinhos de argentinos falando na criação do conceito de número pela criança. E biologia, que eu achava assim, mas deu muito raso, muito por cima. Não, acho que era ciência. Uma chamava ciência, na outra biologia. Mas o professor do científico era um espetáculo. Eu falava, punha tudo que ele falava na prova, babavam assim, porque, nossa, quanto que ela leu a mais. Leu nada, aprendeu lá no outro curso, entende? Então eu vi que tinha 2 vertentes diferentes, mas que para mim ali, elas não entraram em choque. Elas me ajudaram, uma ajudava a completar a outra. Deu? Alguém mais? Oi, grande amigo. Muito obrigado, Nilza, pela sua presença, sua disponibilidade de contribuir, né, com esse momento importante. Eu acho que você tem uma contribuição importantíssima na organização da área no Brasil, e gostaria de pedir a sua gentileza de mencionar alguma coisa que aconteceu na década de 80, quando precedeu a organização, a criação da área do ponto de vista institucional, né? Lembrando dos colegas que já partiram. Que tinha? Da organização matemática. O professor Damasceno, se você pudesse falar uma palavrinha sobre ele, que ele já não está aqui mais entre nós. Chegou a ser meu colega, pelo menos, de universidade. Pois é, né? E ele foi importante. E o Araújo, do Rio Grande do Norte, né? O Araújo, com quem eu
compartilhei Foram a diretoria, eu era diretor e ele era secretário. É lógico que essa riquíssima trajetória sua, você percorreu com os colegas, e na década de 80 foi um ponto alto de não iniciar a área sempre existiu, mas foi a organização. Queria que você falasse um pouquinho desses companheiros nossos, que já partiram. Igual eu mencionei, obrigado, né, o Baldino, obrigada pela lembrança. A vivência de SBEM foi uma coisa assim, pô, queria isso na vida? Tome, caindo do céu, chovendo, tem livro, primeiro só tinha livro em inglês. Eu lembro do primeiro Enem, que primeiro? Já era o quarto, em que teve uma sala de publicações em português. Meu Deus, mas foi assim, foi um arrepio de ver mesas, sabe? Não eram umas 20 publicações, mas tinham publicado aqui no Brasil, não é? Então, esses companheiros dos primeiros tempos, não é, Célia? E a gente não esquece, porque foi uma coisa muito boa. E o Damasceno eu conheci depois, eu conheci já em Brasília. O Damasceno tinha sido um professor de escola pública, ele foi se alçando, ele exerceu cargos assim, de coordenador e tal na escola pública, e depois ele fez, com quem ele fez doutorado, hein? Ele fez um concurso para a Faculdade de Educação de Brasília, e teve lá, e você imagina o que é ganhar uma pessoa. Eu acho que o Cristiano nem estava ainda, não estava, mas sabe que agora a gente fica ávido, né? Porque eu falo, Brasília, em termos de educação matemática, tem um karma, tem. Tem gente trabalhando? Tem. Boa? Tem. Fazendo mestrado? Tem. Doutorado? Tem. Onde? Mestrado e doutorado já fazem lá em Brasília, mas muitos fazendo fora. Tem uma pós-graduação forte? Teve a era Cristiano Muniz na Faculdade de Educação, antes dele se aposentar. Ele, vocês sabem a produção e o número de orientações dele, foi a época de ouro. Quem trabalhava com ele? Um apoiozinho, não é assim, um aqui, um ali. O departamento de matemática está agora começando a constituir pelas gerações novas, né? Admitiu que lá são, porque antes só tinha matemática pura. Demoraram muito, puseram matemática aplicada. Demoraram mais, puseram estatística. Agora, há uns 3 anos, puseram, tá bom, pode ter educação matemática. Daí falaram assim, olha aqui, todas as áreas da matemática serão admitidas, ser todas, até vocês podem, entende? Então, mas realmente eles têm mantido assim, uma postura de chamar para a escola de verão, a escola de verão era de altíssimo nível, que eu acho que esse altíssimo nível, falta raízes à beça, falta jardins subterrâneos. Eu não gosto porque me parece uma matemática para estocar. Produziu, os matemáticos transformam aquilo em tijolinhos bem arrumadinhos e tal, estoca. Da onde vem? Não, mas tem lógica. Então, o Damasceno foi na Faculdade de Educação, aquele brilho que a gente sabia, tinha esperança que uma pós-graduação fosse ter 2 pessoas, pelo menos, profundamente envolvidas. Professora, dado o adiantado da hora, eu vou pedir para a professora Célia, que é muito dialogar com a senhora, tá, e ele porque faltam 5 minutinhos. Faleceu. A gente gostaria, por isso que nós ampliamos. Uma doença
um câncer terrível, faleceu, então foi muito triste, muito sentido, e por essa esperança que ele representou, da gente sair desse karma de nunca criar uma pós-graduação continuada, boa, sabe? Mas infelizmente não deu. Bom, eu queria parabenizar vocês, agradecer a professora, e acho que eu fui um pouco contemplada já, porque eu queria um pouco te ouvir um pouco mais, até porque a gente teve recentemente, né, no CIPEM, uma retrospectiva, uma tentativa de fazer um balanço dos 30 anos da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, e acho que como a gente pôde ouvir muito o seu relato na constituição de professora, de pesquisadora, falar um pouco mais sobre esse movimento e a sua atuação e como é que foi esse constituir-se enquanto um grupo de educadores matemáticos ao longo desse tempo. Olha, eu lembro bem que no início duas coisas foram muito importantes, foram co-irmãos assim, da educação da SBEM, que foi o projeto SPEC, que multiplicou interesse por educação matemática, ensino no Brasil inteiro, e a CAPES ter financiado os primeiros centros de pesquisa, não é, que começaram a pipocar daí. Foram duas coisas que logo depois da SBEM, para mim foi igual ao normal científico, sabe? A SBEM, os centros e o SPEC, nossa, aquilo deu. Só que, ai meu Deus, tem verdades que eu acho que, não tenho certeza, não devo falar. Mas para mim, 5 anos a gente estava correndo com o ensino de matemática resolvido no Brasil. A gente tinha juntado todos os experts que já trabalhavam, que tinham participado de congressos do exterior, tinha o programa SPEC esparramando a educação matemática. Mas eu via aquele futuro lindo, que não foi acontecendo. E teve um momento acirrado da pesquisa acadêmica ficar muito, porque ela queria o seu lugar na pesquisa, que ela não tinha dentro da universidade. Então, ela acirrou tanto a metodologia da pesquisa, que quando perguntam para mim, mas foi para o estudo investigativo, o projeto foi, teve metodologia da pesquisa? Teve. Qual foi? Daí eu mostro lá umas elipses que mostram o que foi alimentado e o que foi retroalimentado, e o que daí aumentou o ar, o que foi retroalimentado. E daí falou assim, que autor é? Não sei. Que tipo de metodologia é? Bom, com muito custo, eu falo que foi investigativa interventiva, né? Mas não tem essa coisa que ele teve que se amarrar a pesquisa em amarras do rigor tão formal quanto a matemática. E se aquilo ia servir para alguma coisa, eu assisti. Eu assisti muitas dessas. Melhor, mas se não servisse, era uma senhora pesquisa. Satisfez todos os quesitos. Isso eu acho que está sendo ultrapassado. Que alguns centros, a pesquisa que o Cristiano orientou em Brasília foi nitidamente para escola, sim. E aonde mais que eu vi? O seminário, botaram meu nome lá no seminário que tem a cada 2 anos. Né? Neuza Bertoni, os cartazes estão ali na em Brasília. O título desse ano é da pesquisa sala de aula, né? Então, eu acho que a gente, mas grosso modo, essa análise assim, daquela expectativa, sabe? E de agora a gente está praticamente no mesmo. Vamos fundar outros bem agora, que agora a gente já está reconhecido, porque
a educação matemática, a gente não resolveu o ensino de matemática no Brasil. A gente não resolveu. Um dono de editora, eu gostei, porque ele me falou, não resolveu mesmo, professora, mas deu uma dor de cabeça para nós, viu? Quer dizer que eles mexeram, mas não mexeram totalmente de maneira bem adequada. Nós somos muito pontuais, então estamos já no tempo regulamentar. Eu gostaria de terminar falando para vocês uma fala da nossa convidada. Foi numa entrevista, nós ficamos do compasso muito emocionadas e eu gostaria de reproduzir o que ela disse. Ela disse assim, ao final, era um final de tarde, meio chuvoso, a gente ali naquela conversa com ela, Edilene pelo Skype, e ela disse assim para nós, meu Deus, se eu pudesse ser feliz, se gostarem dessa fala, que bom. Eu vou agradecer. Mas se não gostarem, se detestarem, mas se ela servir para alguma coisa em sala de aula, se alguém pegar e levar, se algum pensamento pegar e voltar a florescer, já valeu. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam, nada mais. É sonhar em vão, tentar aos outros iludir. Se o que se foi, pra nós não voltará já. Para que chorar o que passou? Estou emocionada, desculpe a voz tremenda. Lamentar perdidas ilusões. Se o ideal que sempre nos acalentou, escutem o final, renascerá em outros corações. Ontem falaram aqui, não vamos largar as mãos, e eu digo para vocês, não percamos a esperança. Muito grata pela presença. Um bom final de tarde. A professora ali. Sim, perdão. Eu queria escutar o solo do nosso querido Odair Marques. Então, até interrompendo um pouquinho, né, esse elan que nos deu, mas eu queria chamar a atenção. Gente, quem não entendeu, é isso que eu estou chamando de novas linguagens. Elas construíram o mesmo pensamento. Essa música da Camila, que ela cantou, não é? O Luzes da Ribalta, né? Ela realmente consolidou. E eu acho que consolidou numa outra linguagem. É isso que eu tenho acreditado também quando eu falo em uso. E a da música também, que deu aquele... criou também o espírito para a hora. Obrigada. Hein? Obrigada.
A professora Nilza fecha com chave de ouro esse momento de a gente pensar. O tema do evento é perfeito. Formação de professores, política, cultura, faltou um? E? Espera aí. Olha lá. É formação de história, cultura e política. Está tudo aqui, não é não?